Então, vamos falar sobre financiamentos. Continuando em matemática financeira, nós vamos ver agora os sistemas de amortização, que são as formas de se amortizar uma dívida, quer dizer, de pagar uma dívida aos poucos, em parcelas. Por exemplo, você pega um empréstimo ou um financiamento para comprar um carro, com um banco ou com uma financeira. 60 mil para pagar em 60 meses. Aí eu te pergunto, qual seria o valor da parcela mensal? E você poderia responder assim, bom, seria 60 mil dividido por 60 igual a mil reais. Mas não é bem assim, por causa dos juros. O banco ou a financeira não vão emprestar ou financiar essa quantia para você de graça. Eles vão cobrar juros por disponibilizar esse dinheiro para você, não é verdade? Então a parcela vai ser formada por duas partes. A parte A, correspondente à cota, a cota de amortização, e uma parte J, relativa aos juros. Daí nós temos que P vai ser igual a A mais J, onde P é o valor total da parcela a ser paga, A é a amortização, a cota de amortização, ou seja, parte do valor principal que tem que ser devolvida mês a mês, por exemplo, e J é o valor dos juros, que vão ser pagos também mês a mês, por exemplo. Então nós temos que P é igual a A mais J. E dá para ir manipulando essa fórmula aí. A financeira pode propor ao devedor o pagamento de parcelas iguais e constantes, esse P aqui constante. Ou ela pode propor cotas de amortização constantes, esse A aqui constante, ou uma mistura disso. E daí vão surgir os chamados sistemas de amortização, que são os modos como eu posso quitar uma dívida. E os mais comuns são esses 5 aqui. Ó. Primeiro, sistema francês, também chamado de sistema Price, onde as parcelas vão ser constantes, que é o mais usado no mercado. Tá? Segundo, o famoso sistema SAC, Sistema de Amortizações Constantes, onde a cota de amortização A é que vai ser constante, que é também bem usado no mercado. Terceiro, o sistema misto, que não é muito usado no mercado, mas que é cobrado em provas e concursos. Já o quarto sistema, que é o sistema americano, é também pouco usado, porque nesse sistema o devedor iria pagando somente os juros da dívida para, na última data, pagar as cotas de amortização, todas de uma vez. O devedor iria pagando só os juros e no final quitaria todo o principal. Mas esse sistema é bem pouco usado. Tá? E o quinto sistema é o sistema chamado de sistema bullet. Bullet em inglês quer dizer bala. E por que esse sistema é chamado de sistema bullet? Porque nesse sistema o devedor pegaria o empréstimo e pagaria tudo no final, como se fosse um tiro só de uma bala. Tá? Esse sistema é bem pouco usado também. Então, como esses dois últimos sistemas aqui são pouco usados, nós vamos ver somente os 3 primeiros com mais detalhes. Vamos ao primeiro sistema de amortização, que é o chamado sistema francês, também chamado de sistema de amortização francês, também chamado de sistema Price, também chamado de sistema da tabela Price. E todos esses nomes por quê? Segundo o que eu pesquisei na internet e em livros, esse sistema teria sido trazido para os financiamentos em 1781 pelo matemático Richard Price. Por isso o nome sistema Price. Só que esse sistema foi difundido, foi mais utilizado depois na França. Por isso o nome também de sistema francês. Tá. Então, o que acontece nesse sistema de amortização? Nesse sistema, o devedor se compromete a amortizar sua dívida em prestações periódicas iguais, prestações constantes. O tomador, ou seja, o devedor, vai pegar com o banco este valor presente aqui, ó, VP, em inglês Present Value, PV, e depois ele, o devedor, vai pagando essa dívida em parcelas constantes, que são esses P's aqui, em inglês PMT de Payment, conforme esse fluxo de caixa aqui está ilustrando. Nós podemos notar que esse fluxo de caixa é igual àqueles que nós vimos nos vídeos de série de pagamentos. E do mesmo jeito que era lá, aqui também nós podemos ter parcelas antecipadas, postecipadas ou diferidas. Vamos ver então, inicialmente, as parcelas antecipadas.
A pessoa, a empresa, vai pegar um empréstimo hoje e esse valor vai entrar, ele vai receber esse dinheiro na data zero. E já nesta primeira data, na data zero, a pessoa iria pagar a primeira parcela, a primeira prestação. Olha aqui, o dinheiro entrando na data zero e a primeira parcela já saindo na data zero também. Só que esse sistema não é o mais usado. O sistema mais usado é o sistema com parcelas postecipadas, que é esse aqui, ó. O valor presente, VP, Present Value, PV, entra na data zero, no dia 3 de dezembro, por exemplo. Mas só na data 1, no dia 3 de janeiro, um mês depois, ela vai começar a pagar a primeira parcela. E depois vai pagando a dívida em parcelas constantes. Isso aí para dar um fôlego para o devedor começar a pagar. Já no sistema diferido, o sistema com parcelas diferidas, o devedor teria mais fôlego ainda. Ele compraria em dezembro e só começaria a pagar em 4 meses, em abril. Ele teria este prazo de carência aqui para começar a pagar a dívida. Só que o que muitos não falam é que durante esse prazo de carência correm juros, que vão ser embutidos nas parcelas futuras. Por isso, o mais usado mesmo é o sistema de amortização francês postecipado, onde você compra na data zero, mas só começa a pagar na data 1, que nada mais é do que uma série de pagamentos postecipados que nós já vimos. Para ver melhor isso aí, vamos a um exemplo. Um empréstimo de 30 mil será pago em 3 parcelas mensais postecipadas, com juros de 10% ao mês pelo sistema francês. Monte a tabela. Vamos lá. O fluxo de caixa ficaria assim. O valor atual A, PV, Present Value, entrando na data zero, de 30 mil. E as saídas posteriores das parcelas de pagamento, P, PMT, que não vão ser 3 parcelas de 10 mil, por causa dos juros. Né? E o problema fala que são parcelas mensais postecipadas. Daí já dá para saber que é o sistema francês, sistema Price. E a taxa aqui é de quanto? 10% ao mês. Que é uma taxa bem alta, né? E para que essa taxa bem alta? Por que eu coloquei essa taxa bem alta? Para facilitar o entendimento dos cálculos dessa tabela que nós vamos montar. Não é uma taxa muito usual, mas é uma taxa mais fácil de fazer o cálculo com ela. Tá bom? Então, vamos montar uma tabela onde nós teremos o valor dos juros, que vão ser pagos mês a mês. Vamos ter também o valor das amortizações da dívida, que vão ser pagas também mês a mês. E o valor das parcelas, que vão ser iguais e constantes, porque é o sistema francês, sistema Price. Então, o primeiro passo tem que ser qual? Primeiro passo, cálculo da parcela. Calcular o valor dessa parcela aqui, constante, que nós já vimos nos vídeos de série de pagamentos. Nós vimos que existem 4 maneiras de calcular essa parcela. Primeira maneira, maneira A, pelo fluxo de caixa. Né? Nós levamos tudo para a data zero e calculamos a parcela. Só que se forem muitas parcelas, que é o normal do mercado, 24, 36, 60 meses para financiamento de um carro ou um apartamento, por exemplo, fica inviável, né? É muito cálculo. Vamos então à opção B, pela tabela do FVA, fator de valor atual, A, N cantoneira I, que nós já vimos. Pode ser também, né? Só que essa tabela pode não estar disponível. Então é um problema. Opção C, pela HP12C, pela calculadora financeira. Nós teclamos lá FFIN para zerar os cálculos financeiros, GEND para colocar no modo postecipado, insere 30 mil e tecla PV para inserir o valor atual, Present Value PV, 10I para inserir a taxa, index em inglês, I de taxa, a taxa de 10%, 3N, para quê? Para inserir o número de períodos N, 3 meses, e tecla PMT, para calcular o valor da parcela. Aí você vai ter o valor. Se você fizer isso, vai dar esse valor aqui, 12.064.
Só que, às vezes, nós não dispomos da calculadora. Uma prova, por exemplo. Daí vem a opção D, usar a fórmula. Essa fórmula que nós já vimos nos vídeos de série de pagamentos postecipados, que é essa fórmula aqui, ó. PMT é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N vezes I, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Aí você poderia dizer assim, quanta letra, muita letra aí, né? Pois é, mas calma, porque tem um macete. É só pegar esse 1 mais I elevado a N aqui e calcular ele separado, depois substituir na fórmula. Vai facilitar muito. Então, vamos calcular isso aqui usando a fórmula. Quais são os dados? PV, present value, é 30 mil. O valor atual. Certo? Que você pegou lá emprestado, por exemplo. A taxa é 10%. 10% dá 10 dividido por 100, que é igual a 0,1. Nós temos que usar a forma decimal. N vai ser igual a 3. 3 meses, né? 3 parcelas mensais. Aí basta substituir na fórmula. Nós vamos ter que PMT vai ser igual a 30 mil vezes 1 mais 0,1 elevado à terceira, vezes 0,1, dividido por 1 mais 0,1 elevado à terceira menos 1. Aí você diz, um montão de números aí, mas o que eu falei lá, dá para calcular esse 1 mais 0,1 elevado a 3 separadamente. Depois substitui aqui. Então como é que faz? 1 mais 0,1 elevado a 3 vai dar 1,1 elevado a 3, que dá 1,331. Substitui aqui. Aí vai ficar 30 mil vezes 1,331 vezes 0,1, dividido por 1,331 menos 1. 1,331 vezes 0,1 dá 0,1331. 1,331 menos 1 dá 0,331. É parecido, mas é diferente, né? Dividindo isso por isso, dá 0,40211. Vezes 30 mil, dá 12.064. Então, a parcela de pagamento vai ser de 12.064. Se nós não tivéssemos os juros, seriam 3 parcelas de 10 mil. Mas como nós temos um juro de 10%, um juro bem alto que nós colocamos para ser mais didático, nós vamos ter 3 parcelas de 12.064 reais. E esta aqui é a nossa receita de bolo. Com o primeiro passo, que foi calcular a parcela, que no nosso caso deu 12.064. Agora, com o segundo passo, que é montar a tabela. O terceiro passo, que é calcular os juros. O quarto passo, calcular a amortização. E o quinto passo, calcular o saldo devedor. Né? Uma receita de bolo. Tá? Então, o segundo passo que nós vamos fazer agora é montar a tabela. E para quê? Para determinar o valor dos juros mês a mês, para determinar quanto da dívida é amortizado mês a mês e para determinar também o saldo devedor em cada mês. Ou seja, para ficar mais fácil de visualizar, monta-se uma tabela, que é a tabela que as financeiras utilizam. Tá? Os computadores dos bancos e das financeiras, eles calculam essa tabela automaticamente, mas nós vamos ver a lógica da construção dessa tabela. Nós podemos ter várias ordens em que nós podemos colocar as colunas dessa tabela, mas eu vou propor a seguinte ordem: NJAPS, NJAPS. De repente dá para lembrar melhor assim. Sei lá, lembra da comida japonesa, inventa um modo de lembrar isso aí. NJAPS, NJAPS. Tá? E o que é N? N é o período. Tá? 0, 1, 2 e 3. J. O que são J? J são os juros cobrados em cada período desse aí. Vamos correr juros, né? A. A é a amortização, a cota de amortização, a diminuição da dívida que vai acontecendo a cada período desse. P. P é a parcela a ser paga em cada período. E S é o saldo devedor, né, que vai remanescer naquele período. NJAPS. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a tabela. Né? Nós colocamos as colunas NJAPS e depois colocamos os períodos 0, 1, 2 e 3. Né? 1, 2, 3, mas começando do 0.
Como são parcelas constantes, o que eu faço? Eu coloco em todas as linhas o valor da parcela calculado, no caso 12.064, 12.064, 12.064 e 12.064. E coloco no saldo devedor, na data zero, S0 igual a 30 mil. Né? A financeira deixou com você 30 mil ali na data zero. Depois eu vou para o terceiro passo, que é qual? Calcular os juros. Olha só o fluxo de caixa, gente. Como é postecipado, eu vou começar a pagar depois de um mês. E no decorrer desse mês já incorrem juros. No nosso caso, 10% de 30 mil. Então, o J1 é igual a S0 vezes I. É o saldo inicial vezes a taxa. Então, o J1 é igual a 30 mil vezes 0,1, que é igual a 3 mil. Aí eu coloco lá, na coluna dos juros no período 1, 30 mil vezes 0,1, que é igual a 3 mil. Calculei aí os juros que incorrem nesse período aqui. Depois eu vou para o quarto passo, que é calcular a amortização, a cota de amortização. Eu vou calcular quanto da dívida eu vou matar com o pagamento dessa primeira parcela aqui. Quanto que eu vou amortizar da dívida. E como nós vimos, A mais J é igual a P, ou seja, a amortização mais os juros somados vão dar a parcela. Passando os juros para o outro lado, eu tenho que A é igual a P menos J. Claro, né? A parte amortizada vai ser a parcela menos o juro que está embutido nessa parcela aqui. Então nós temos lá no primeiro período A1 igual a P menos J1, o juro que incorreu nesse primeiro período. A1 vai ser igual a 12.064 menos 3.000, que vai dar 9.064. Ou seja, dessa dívida de 30 mil, eu só vou amortizar 9.064. Aí eu coloco lá, na coluna de amortização no período 1, A1 igual a 9.064. Está aí calculada a amortização que ocorreu no pagamento dessa primeira parcela. E agora? Agora eu vou para o quinto passo, que é calcular o saldo devedor. Ou seja, quanto que eu ainda estou devendo depois do pagamento dessa primeira parcela aí. Vamos raciocinar. Se de 30 mil eu amortizei 9.064, eu vou ficar devendo quanto? Vai ser esse saldo aqui, S1, que é igual a S0, que é o saldo inicial, o saldo anterior, menos essa amortização A1 aqui, que vai dar 30 mil menos 9.064, que fazendo as contas dá 20.936. Aí eu coloco lá, na coluna do saldo no período 1, 30 mil, que era o saldo anterior, menos a amortização, quanto foi amortizada a dívida, restando ainda um saldo de 20.936. É o saldo devedor após o pagamento dessa primeira parcela, P1. É quanto ainda sobrou da dívida. Aí o que eu faço? Eu retorno para o terceiro passo, que é qual? Calcular os juros de novo, sobre esse saldo devedor aqui. E esses juros são calculados sobre esse saldo devedor da dívida que resta pagar. J2 vai ser igual a S1, que é 20.936, vezes a taxa, que é 10%, que é 0,1, que vai dar quanto? Aproximadamente 2.094. Aí eu coloco lá na tabela, né? J2 vai ser igual a 20.936 vezes 0,1, que dá 2.094. A partir daí eu vou para o quarto passo, que é qual? Calcular a amortização. Em que data? Na data 2. A 2. A amortização vai ser igual a parcela menos o juro. Então, A2 vai ser igual a parcela menos o juro pago na data 2. 12.064 menos 2.094, dando 9.970. E a partir daí eu vou para o quinto passo, que é qual? Calcular o saldo devedor. S2 vai ser igual a S1, que é o saldo que eu tinha, menos essa amortização aqui. Se eu tinha um saldo de 20.936, estou amortizando dele 9.970,
Vou ficar com quanto? 20.936 menos 9.970, que vai dar quanto? Fazendo a conta, 10.966. E agora, para finalizar, no pagamento da última parcela, eu retorno, essa última parcela aqui, retorno ao terceiro passo, que é qual? Calcular os juros na data 3, que vai ser calculado sobre o saldo remanescente da data 2. Então, J3 vai ser igual a S2 vezes I. Quanto que eu tinha lá na data 2? Restou 10.966, vezes a taxa que é 10%, 0,1, dá aproximadamente 1.097. Aí eu coloco lá o juro na data 3 de 1.097. E vou para o quarto passo, que é qual? Calcular a amortização nessa data 3 aqui. Quanto dessa parcela corresponde aos juros e quanto corresponde à amortização? A amortização desse período 3 a 3 vai ser igual à parcela, que é 12.064, menos o juro, que deu 1.097, que vai dar quanto? 12.064 menos 1.097, aproximadamente 10.967. Aí eu coloco lá 12.064, que é a parcela, menos a parte dos juros, dando uma amortização de 10.967. E aí eu vou finalizar com o quinto passo, que é qual? Calcular o saldo devedor. Nessa data aqui, 3, que vai dar S3, que vai ser igual a S2 menos A3. Ou seja, eu tinha um saldo de 10.966, estou amortizando 10.967, vai dar aproximadamente zero, né? Não deu zero exatamente por causa de arredondamentos, mas vai zerar a dívida, né? Tem que zerar, porque eu estou pagando a última parcela. E aí vai ficar como? 10.966 menos 10.967, dando zero, né? Zerei a dívida aí. Agora vamos observar as características do sistema francês Price. Primeira coisa, as parcelas são constantes. Olha lá. Parcela é sempre constante, que no nosso caso deu 12.064, 2.064, 2.064, são sempre aquela parcela ali, né? Ou seja, nessa tabela Price com P, as parcelas P são constantes, tá? Basta ligar aqui uma letra a outra. 2. Os juros são decrescentes. O juro é decrescente, né? Vamos observar aqui, ó. Ó o juro decrescendo, ó. Ele começa maior e vai diminuindo, vai decrescendo. Era 3.000, depois 2.094, depois 1.097. Você vai pagando menos juros com o tempo. Os juros são decrescentes. 3. As amortizações são crescentes. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. As amortizações eram 9.000, depois de 9.900, depois 10.900. As amortizações elas são crescentes. E 4. As amortizações formam uma PG, quer dizer, uma progressão geométrica, com razão igual a 1 mais I. O que é uma progressão geométrica? Quer dizer que você vai multiplicando sempre um valor por uma razão, por um fator multiplicativo 1 mais I, e vai achar o seguinte, né? No nosso caso, 1 mais I dá quanto? 1 mais 10%, que é igual a 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. Ou seja, se eu multiplicar 9.064, que é o valor de A1, por 1,1, eu vou achar A2, que dá 9.970. Olha lá. E se eu multiplicar 9.970 por 1,1, vou achar A3, que é 10.967. Então, multiplica esse por 1,1, esse por 1,1. É uma progressão geométrica, constante, com razão igual a 1 mais I. Fazendo a conta aqui, para verificar, 9.064 vezes 1,1 dá mesmo 9.970. E 9.970 vezes 1,1 dá mesmo 10.967. Então, é uma progressão geométrica. É crescente segundo uma progressão geométrica.
E sabendo disso, nós podemos resolver questões teóricas e questões mais elaboradas, mais sofisticadas. E nós vamos ter que ver isso com mais detalhes. Só que vai ter que ficar para um outro momento. Então, até lá. Obrigado pela atenção, um forte abraço a todos e bons estudos para nós. Tchau.